Tranquilo? Então, seguimos. Capacitação de servidores. Eu sempre falo desse tópico antes da gente abordar os tópicos específicos, porque justifica a presença dos senhores aqui, né? E muito servidor fica se equiparado ao tempo de serviço, né? Por exemplo, o senhor está desde 2009, eu estou desde 2008, ela está desde 2014, e se a gente for pensar pelo tempo em que estamos, somente isso, talvez a gente mencione que, já sei tudo, né? São 14, são 12 anos, são 13 anos, são 14 anos, né? Então, eu não preciso de mais nada. Mas se a gente não acompanhou essas mudanças nesse período, então de nada valeu esses anos. Agora, se a gente acompanhou essas mudanças, como é o caso dos anúncios da nova lei de licitações, hoje a gente não vai sofrer tanto assim. Nós sabemos do que está sendo falado, né? Não foi simplesmente excluso tudo o que a gente sabia sobre licitações e criado novo. Não foi. Muitos falam de pacote de novidades, né? Que juntou uma coisa aqui, outra coisa ali, né? E criou-se uma lei. É muito parecido com o que já existia, né? Então, no tempo de serviço, a gente tem que acumular experiência, né? E para que a gente esteja sempre se renovando, buscando essas atualizações, essas capacitações, porque a legislação muda dia a dia, né? Muda dia a dia. Então, a gente acompanha essas mudanças. Já ouviram falar no efeito Gabriela? Já? Não. Já? Uns já, outros não. O efeito Gabriela é aquele em que o servidor tem 15 anos, 10 anos, 12 anos de serviço e não quer mudar. Fica apegado ao pregão presencial, a formação de preço só pelos 3 orçamentos físicos, né? Que mais que temos de novo? A não padronização de itens, enfim. Ele menciona que ele nasceu assim, ele cresceu assim para ser mesmo assim, né? Mas não precisa e não deve ser mesmo assim. Se a gente ainda está com esse conceito, né, a gente vai aprender pela dor e não pelo amor. Sempre foi feito assim, né? Quem é esse professor Felipe que vem lá de Nova Tebas, que não tem nem 8 mil habitantes, e vem aqui falar para mim que estou no município com 30 mil, já ouvi isso? Com 30 mil habitantes, eu estou aqui há 10 anos, né? E eu nunca vi falar disso daí. Sempre fizemos assim, vamos continuar fazendo assim. Cuidado, né? Cuidado, porque aprender pela dor, pessoal, é mais caro. A gente sabe que é mais caro. Tá dando certo, nunca fui penalizado, mas são quase 400, né? Municípios, quase 400, quase 300. Isso, quase 400. De repente ele não é penalizado, né? O prefeito Mas é um tribunal, né? São poucos, né? Poucos órgãos ali de fiscalização. Mas chega, pessoal, chega. Tá? O que mais temos? A licitação. Esta imagem para vocês reflete ou não reflete uma visão geral de como que são as licitações? Eu tenho um caminho limpo e eu tenho um caminho dificultoso. Não é isso. Se a licitação é bem planejada, né? Se é considerado o consumo do ano anterior, né? Se ela é preparada antes que o contrato vença, ao menos 2, 3 meses antes, para que faça o processo licitatório, para que emita o contrato, né? Para que tenha uma gestão de estoque. Se isso é pensado, qual dos 2 caminhos ela vai seguir? O limpo ou o caminho complicado? O limpo, né? O limpo. Se há planejamento, se há alguém cuidando disso, se não vai ter a falta de suprimento, obviamente a licitação vai ser tranquila, não preciso reinventar a roda na licitação, né? O problema é que quando não tem planejamento, né, quando não tem controle de prazos, né, de contratações, quando não se respeita, né, ou quando manda um processo passado 3 meses que acabou o outro contrato e a culpa é do Cristiano, né? Que recebeu um processo depois que passaram-se 2 meses de vencimento do contrato e não conseguiu concluir em 3 dias, né? Mas a culpa é do Cristiano, do setor de licitações. Qual o caminho que vai sempre ser? Esse, pessoal. Então, está atrelado à falta de planejamento, é a realidade de muitos, infelizmente. Isso não se consolida ou isso não se mantém por muito tempo já, e pela nova lei tem que ser extinto. Como que você vai falar em planejamento anual de contratação, em estudo técnico preliminar, em formalização de demanda seguindo esse caminho? Né? Pensando nas contratações, depois que os contratos já venceram. Vamos fazer a licitação do transporte escolar no final de fevereiro.
E as aulas começaram no início de fevereiro. Na teoria, ele tem que estar com todos os contratos, o que está ativo, o que está vencendo, quando vai vencer. Eu concordo, né? Gestão e fiscalização de contratos, ele alerta, ele avisa, mas a responsabilidade é do responsável pelas contratações. E quando você tem isso bem estruturado no órgão, todo mundo sabe a sua parte. Eu venho de um órgão que a gente já conseguiu vencer isso. Nós estruturamos tudo isso há ao menos 3 ou 4 anos. Desde 2017, 2018, a gente vem trabalhando para implantar e para melhorar. Temos um sistema que funciona hoje e pelos fornecedores a gente é considerado como dificultoso de trabalhar. Nós estamos ficando difíceis de trabalhar. E por que nós estamos ficando difíceis de trabalhar? Né? Porque a gente está licitando cadeira laranja, com apoio e com rodinha, e o fornecedor quer entregar uma branca sem roda e sem apoio, e a gente não recebe, então a gente está difícil de trabalhar com a gente, porque a gente está exigindo o mínimo que ele se propôs a vender. Ele assina uma declaração dizendo que tem ciência de todas as condições do edital, apresenta uma proposta, oferta um produto condizente, assina um documento contratual, mas quando você faz uma primeira intervenção, parece que estamos falando de algo que ele nunca viu. Sabe? Cultural e comum. E isso nos preocupa porque dá a entender que ainda é uma pequena parcela que está alinhado à fiscalização, à gestão, né? Que é o que deveria ser comum, que na nova lei de licitações a gente não tem mais escapatória para isso. Né? Gestão de risco, mapa de risco, controle das contratações e mais um monte de coisa que a gente está tendo que aprender aí para otimizar e para melhorar o resultado das contratações públicas.